primeiro aqui eu quero agradecer a Deus e aos nossos companheiros que têm nos ajudado muito. Um deles é o deputado Douglas Mello, que é um parceiro nosso, que tem ajudado o município em diversas obras. Hoje, Douglas Mello move uma ação contra o Leonardo, jornalista, por atitudes eleitorais de fake news. O caso envolve a modelo pelo assédio sexual dentro da prefeitura. Vejamos os fatos e as entrevistas. Tudo bem, pessoal? Hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Uma quarta-feira de muita revolta para mim, jornalista, radialista há 26 anos em Sete Lagoas. Estou recebendo essa intimação de um oficial de justiça. É um processo impetrado pelos advogados do deputado estadual Douglas Mello. 2 advogados, e eles estão me processando por quê? Porque ano passado eu fiz uma matéria e dei a ela o seguinte título: Douglas Mello gasta combustível suficiente para dar 4 voltas ao redor da Terra. Eu quis passar a realidade para os meus leitores, ouvintes, seguidores na rede social, enfim, e para os eleitores do político. Eu não vou abrir mão da verdade, porque são dados da própria Assembleia Legislativa. Então fica aqui um recado para o senhor deputado. Não pense que com o processo o senhor vai me intimidar, porque eu já recebi vários processos e provei na justiça todos os processos recebidos. Então, vou deixar um recado. Está faltando serviço aí, deputado? Passa a mão numa enxada e vai trabalhar. Se precisar, eu vou junto. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma pandemia. Tem gente morrendo nos hospitais e morrendo de fome. Esse dinheiro que você está investindo aqui para me processar, você poderia converter essa verba em cesta básica, em insumo, em remédio para quem está precisando. Mais um recado para o senhor. O senhor não vai me calar, porque eu trabalho com o direito de expressão. Liberdade de expressão sempre, deputado. A audiência que ocorreu na sala 106 do Juizado de Pequenas Causas, onde o autor da ação é Douglas Mello, deputado estadual, a desfavor do jornalista Leonardo, foi adiada mais uma vez porque a testemunha Karine não tinha ainda sido citada, não estava presente naquela audiência. Douglas Mello não compareceu porque fez a sua participação por videoconferência com seus advogados. Haverá nova data e foi exigido pelo juiz, doutor Alessandro, que as testemunhas sejam presenciais. Vamos aguardar o novo desfecho e vejam as nossas entrevistas com as testemunhas no fórum. O Shopping do Síndico Publicidade, que se encontra agora em Sete Lagoas, no Juizado de Pequenas Causas, onde uma ação judicial é movida pelo deputado estadual Douglas Mello contra o jornalista Leonardo André Pereira Barros, o qual é acusado por fake news diante a Justiça Eleitoral, pelos fatos que ocorreram do assédio sexual com a modelo dentro da Prefeitura de Sete Lagoas. Várias testemunhas estão presentes e elas venham queixar por que Douglas Mello teve a preferência de fazer por videoconferência e não foi autorizado as testemunhas pela videoconferência. Siga o nosso roteiro. Meu nome é Leonardo, eu estou aqui no fórum do centro, aquele fórum pequenininho que tem no centro de Sete Lagoas. Hoje eu vim para uma audiência de instrução e julgamento, onde a contraparte é o Estado de Minas, então é Leonardo Barros, ou Estado de Minas versus Leonardo Barros, na defesa que a gente faz de vir até aqui, depois de não aceitarmos 2 acordos com o Ministério Público para defender a liberdade de expressão, que tem que ter materialidade em Sete Lagoas. Sete Lagoas precisa deixar de ser essa província no sentido, inclusive, da liberdade de expressão e se tornar cosmopolita, diversa e entender que liberdade de expressão não é algo que se brinca, porque ela é o fundamento da nossa democracia. A promotoria que está atuando nesses autos, quem seria o promotor? O doutor Cristiano,
ele é promotor da vez, na verdade é promotor eleitoral, apesar de a causa não ser eleitoral. Nós estamos aí com uma incompetência e todo cidadão brasileiro tem direito a um juízo competente. E a Constituição precisa ter materialidade de Sete Lagoas. E deixar de alguma parte do Ministério também deixar de ser omisso. Né? E deixar de ser omisso, deixar de puxar saco de político, como eu nunca fiz. Entendeu? Eu sou independente. Não é de hoje que os ataques aos jornalistas são fatos que não são apurados pela Polícia Civil de Sete Lagoas. No último ano de 2020, houve em Funilândia ataques por secretária de gestão, vice-prefeito, chefe de candomblé, macumba, atacando a residência também desse jornalista. No mesmo período eleitoral. No mesmo ano também tivemos ataques a este outro jornalista conhecido em Sete Lagoas, Vamberto Teixeira, a qual teve sua casa alvejada com vários disparos de arma de fogo de 9 milímetros. Até hoje o inquérito não foi concluído ou aberto suspeitas dos autores. Em Funilândia, apresentados os autores dos casos de ameaça, perturbação à paz, violência, assédio, até mesmo do assassinato da senhora Braziljane Santana Dean, a idosa, a qual o Dr. Paulo negou atender socorro. Até hoje os fatos não são apurados pela delegacia. E o Ministério Público do Idoso e da Saúde e Direitos Humanos até hoje não se explicou por que não indiciou ninguém, porque não tem um inquérito policial e por que os fatos não andam. Então, em Sete Lagoas, a Polícia Civil fecha os olhos quando é crime contra jornalistas. Estamos aqui no Shopping do Síndico, mais uma vez. Estamos com o Fernando Costa, conhecido como Cabo Costa, em Sete Lagoas. Servidor público municipal, sim, bem atuado aqui e conceituado. Fernando, hoje você veio aqui fazer o quê? Eu vim até o fórum ser testemunha do Leonardo Barros, que foi processado pelo deputado Douglas Mello, praticamente cerceando o direito dele como jornalista. Eu sou testemunha do Leonardo e estou aqui para responder as perguntas que o juiz me fizer. Ultimamente, nós estamos vendo que alguns políticos sempre estão atacando a imprensa após as denúncias que estão sendo abertas à população. O Douglas Mello tem algum indício, tem algumas ações contra o Douglas Mello que a população desconhece de Sete Lagoas? Sim, tem. O deputado Douglas Mello responde por improbidade administrativa e dano ao erário público, porque, segundo o Ministério Público de Belo Horizonte, ele e seus advogados desviaram 156 mil reais. Não sou eu que digo, nobre repórter, não sou eu, é o Ministério Público Estadual, o processo existe. O processo, e nós queremos que esse processo ande, porque é dinheiro público da Assembleia Legislativa. 156 mil reais que o Douglas meteu a mão, ele e seus advogados. Além desta matéria, já está divulgada também pelos outros meios de comunicação de imprensa, existe mais outros crimes que é conhecido pela sociedade local? Tem, inclusive reportagem sua a respeito da maracutaia que está tendo lá em Funilândia, de aluguel de veículo, de uma locadora. Você que é de Prudente de Moraes, você conhece alguma locadora em Prudente? Não existe. Locadora de veículo em Funilândia não existe. E mesmo assim o Douglas Mello paga 8 mil reais, 8 mil reais de aluguel de um veículo, de uma locadora aqui de Sete Lagoas. É um preço astronômico. Precisa ser apurado. Ô gente, chega de maracutaia desse deputado Douglas Mello, pelo amor de Deus. Toma vergonha, deputado. Processo de 156 mil, rolo de locadora, isso tem que acabar, gente, isso tem que acabar. Estamos aqui no fórum, aguardando agora o Ministério Público que vem apurar os fatos também da nossa reportagem que está
na 5ª Promotoria da Curadoria do Estado. Nesta parte, podemos aqui alegar que Douglas Melo utiliza hoje a justiça para processar Leonardo, outro jornalista do qual fez as publicações do crime que a própria Karine confessa e seu marido espalha dentro da prefeitura. Desta forma, os processos contra os jornalistas, eles têm efeito junto ao judiciário, mas dos jornalistas contra os políticos corruptos ou suspeitos de corrupção, eles não têm andamento. Mediante informações das testemunhas, foi relatado em juízo que o esposo da vítima, Karine, era estagiário, Juliano, estagiário na Secretaria de Esporte, que ele próprio chegou dentro da sua área, do setor de serviço, e alegou que sua esposa teria sido vítima de assédio sexual do deputado estadual Douglas Melo. Com isso, Leonardo se ateve a essas matérias e publicou perante o ato eleitoral. Os fatos existem porque existem em off uma gravação que a própria Karina relata que sofreu pressão, sofreu vários tipos de tentativas para fazer um acordo com o Douglas Melo. A audiência com Douglas Melo foi adiada, mas conversando em off com alguns testemunhas que estavam ali, Humberto Teixeira, Cabo Costa e outras testemunhas, existe um áudio, qual ainda a justiça não teve acesso. Um áudio em que a vítima, Karine, ela relata que sofreu pressões dentro da prefeitura. Existe um depoimento de Juliano, seu marido, também junto aos colegas na Secretaria de Esporte dentro da Prefeitura de Sete Lagoas, indignado do qual sua esposa foi vítima de assédio sexual do deputado estadual Douglas Melo. Douglas Melo ajuiza uma ação de fake news contra Leonardo, alegando que tudo não trata de uma mentira. Mas será que é mesmo ato de competência para a Justiça Eleitoral em Sete Lagoas? Ou não se trata de uma ação penal, o qual ele teria que demonstrar o estado de exceção? Está previsto no Código Penal. O estado de exceção seria ao Douglas Melo comprovar que é mentira o que o jornalista soltou. Veja agora como os fatos se encaixam e que está sendo utilizado o judiciário para coagir a imprensa e os jornalistas que denunciam. O Humberto Teixeira foi processado por falar da gasolina. Nós entramos em contato com o Douglas Melo sobre a locação do veículo no mesmo local de Edson Vargas, qual a licitação feita em Funilândia foi feita através de empresas fantasmas e, comprovadamente, fraude licitatória. O mesmo falou que somente o Ministério Público pode responder. Então, quem será que está dizendo a verdade diante disso tudo? Boa tarde, Santana. Conforme solicitado, encaminhamos resposta ao seu questionamento. O deputado atua hoje em 60 municípios de Minas Gerais, com ações diretas junto ao governo do estado e destinando recursos através de emendas parlamentares. As indicações são feitas de acordo com a necessidade apontada pelos próprios municípios. O governo do estado faz os pagamentos conforme cada resolução específica para cada área de atuação, saúde, educação, infraestrutura, entre outros. As prefeituras municipais são responsáveis pela celebração dos convênios, licitação e utilização dos recursos, cabendo às câmaras municipais a fiscalização dos recursos empregados. Até o momento, não há nenhum indício ou informação de qualquer irregularidade. E se houver, deve ser levada ao Ministério Público de Minas e demais autoridades competentes para apuração. Nessa audiência foi arrolado também o jornalista Humberto, o Douglas Melo, o qual nem sabe por qual motivo está para prestar esclarecimento.
Tendo a entrevista com alguns testemunhas queixam que estão sendo perseguidas por políticos, sendo processados por terem alertado a sociedade de alguns fatos diante do jornalismo investigativo. Várias testemunhas temem pelas represálias na utilização de ações judiciais contra suas atividades de jornalismo. A Judiciária ainda está apurando os fatos contra Douglas Melo nas corrupções na Assembleia Legislativa com desvio de dinheiro. Está envolvida agora também com o crime de uma empresa que faz licitação em Funilândia de uma locação de carro com Edson Vargas, aonde foi constatado e provado por nosso jornalismo que foi uma fraude através de empresas fantasmas para a participação daquela licitação. Muitos jornalistas estão queixando que estão sendo processados por vereadores de Sete Lagoas ligados a Douglas Melo, estão sendo ameaçados e perseguidos. Não estamos entendendo por que o Ministério Público não apura, mas sabemos por que a Polícia Civil não apura. Douglas Melo tem um poder ante a máquina do Estado nesta região.